com mais de 50 minutos de distância entre uma fala e outra, a BBC manipulou o que o presidente tinha dito para que o seu sentido ficasse o contrário do que ele disse. Para que desse a entender que ele estava incentivando a invasão ao Capitólio. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. A gente abre sempre falando de guerra cultural, né? E hoje eu selecionei uma coisinha só, porque o Lula conseguiu detonar o movimento ambientalista na COP, conseguiu incomodar os movimentos raciais identitários com a escolha do Messias e conseguiu esculachar a turma da linguagem neutra com a decisão no hino nacional. E a gente pensa o seguinte, né? Como é dura a função de um militante petista. Eu trago isso aqui só para mostrar realmente que o trabalho deles é muito ingrato, né? Sobre a linguagem neutra do hino nacional, minha opinião é a seguinte: não vi nada de errado. Pior foi ver gente cantar o hino para um pneu. Aí o Lula vai lá, sanciona que está proibida a linguagem neutra na administração pública e a mesma pessoa, Beth Bastos, diz: concordo plenamente com a decisão de proibir a linguagem neutra na administração pública. O Estado precisa se comunicar de forma objetiva, padronizada e acessível a toda a população. Parece até uma bolsonarista falando. É ou não é? Então, a gente se diverte um pouquinho porque tá difícil, né? Tá difícil comemorar muita coisa no Brasil. A gente comemorou aí os 370 votos na questão do PL antifacção, mas a alegria de patriota, cidadão do bem, dura muito pouco no Brasil. Muito pouco. É uma enxurrada de más notícias, né? Que desanima. Desanima bastante. Mas antes da gente chegar no Brasil, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, ainda misturando um pouco com guerra cultural, né? A Maria Elvira Salazar, aquela congressista aqui da Flórida, bem anticomunista, aquela que mostrou a foto do Alexandre de Moraes, chamando ele de operador totalitário do direito, ela colocou uma resolução para votar na Câmara condenando o socialismo. Venceu por 285 votos contra 98, mas veja, 98, como ela mesma destaca, né? 98 democratas radicais votaram contra fatos históricos e se recusaram a condenar Mao Tse-tung, Stalin, Fidel Castro, Maduro. Isso é um alerta para a América. Tem mais democratas na Câmara defendendo o socialismo do que se opondo a essa ideologia nefasta, assassina. Então veja que não é brincadeira, a gente vai falar de Venezuela daqui a pouco, acho que tem amplo apoio popular, uma medida mais militar, mais enérgica para tirar Maduro. O povo está do lado dos anticomunistas, mas o Partido Democrata cada vez mais radicalizado, defendendo esses trastes. Bom, a minha coluna da Oeste essa semana foi sobre o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, que vai ser comemorado na quinta e na sexta que vem aqui nos Estados Unidos. É o feriado mais importante do país depois do Natal. Eu vou viajar, família, vou para Califórnia e fiz uma coluna sobre um pouco da origem histórica desse feriado, né? E também da importância da propriedade privada. Veja, a primeira colônia, uma das primeiras colônias em Plymouth, Massachusetts, ela foi um fiasco.
morreram quase todos. Por quê? Porque ela tinha um mecanismo de comunidade, de propriedade comunal, de propriedade coletiva. E não estava tendo produção suficiente para alimentar todo mundo. As pessoas estavam morrendo de inanição. Aí, long story short, veio o governador da província, veio o enviado da Inglaterra, viu o que estava acontecendo e tudo, e descobriu que o problema então era o mecanismo de incentivos. Digamos assim, tinha gente agindo meio como petista, como vagabundo, pegando carona no trabalho dos outros. Aí começaram a instituir então a propriedade privada. Você vai ter o benefício do excedente de produção, vai poder reinvestir, vai poder ficar para você mesmo. E ali começou a deslanchar. Então existe um fator de propriedade que pouca gente tem noção disso, né? E passa batido nesse feriado. Junto a isso, vem obviamente a questão da gratidão a Deus. A Deus. Foi numa safra bem sucedida, que muitos creditaram a Deus, né? Ao clima, a boa colheita que Deus permitiu aos colonos, aos peregrinos, e eles se reuniram numa mesa, uma grande mesa comunitária, e aí sim, né, para dividir, para compartilhar uns com os outros essa boa safra, esse ano bom. Muitos acham que os peregrinos vieram da Inglaterra ou da Holanda por questões apenas materialistas, né? E isso é pura projeção, né? Mais de um terço do navio que chegou era de pessoas profundamente religiosas, que se viam ali numa missão divina de tentar replicar a visão de comunidade perfeita cristã em novas terras. Então, esse era o tipo de gente, o perfil dos peregrinos que agradeceram a Deus, acima de tudo, pela boa colheita. Pessoas altamente religiosas, altamente cristãs. Hoje existe um esforço da esquerda nos Estados Unidos, né, para destruir esse sentimento nas pessoas. Por quê? Porque quer que o homem peça desculpas por ser homem, por ser branco, por ser americano, acima de tudo, por ser bem-sucedido. Quer que eles fiquem se imolando em praça pública e pedindo perdão nesse revisionismo histórico daquele projeto 1619 que o New York Times endossou e por aí vai, que reconta a história americana como uma história de racismo, opressão e por aí vai. Pura ladainha. E o Dia de Ação de Graças é um dia que serve para nos lembrar que isso é pura ladainha, que eram pessoas boas tentando criar uma sociedade comunitária, humanista, cristã, e que perceberam que tinha um pequeno grande defeito no mecanismo de incentivos e adotaram a propriedade privada, e aí a América começou a deslanchar. Então, nessa semana nós agradecemos a propriedade privada e agradecemos, claro, a Deus por tudo que nós temos. Gratidão. Essa é a palavra que falta, infelizmente, à esquerda. Bom, como você não despreza a imprensa o suficiente, eu trouxe aqui essa notícia, entre aspas, da Folha de São Paulo, como erro em edição de discurso do Trump paralisou a emissora BBC. Vamos lembrar do que eles estão falando. Trump fez um discurso de 1 hora, conclamando todos os seus seguidores a marcharem de forma pacífica em direção ao Capitólio para pressionar
protestar contra uma eleição que ele considerava fraudulenta. Com mais de 50 minutos de distância entre uma fala e outra, a BBC manipulou o que o presidente tinha dito para que o seu sentido ficasse o contrário do que ele disse, para que desse a entender que ele estava incentivando a invasão ao Capitólio, sendo que ele claramente falava uma marcha pacífica e por aí vai. E a Folha de São Paulo chama isso de erro. Um deslize da BBC. Aí você vê que realmente nós estamos lidando com cafajestes, com militantes disfarçados de jornalistas. Bom, uma coluna muito boa do Leonardo Coutinho sobre o Putin, dizendo que ele está dominando a direita para exterminá-la, que a tática dele é ir se infiltrando e gerando confusão em vez de esclarecimento, bancando o defensor da civilização cristã ocidental contra progressistas globalistas. Nada mais falso, eu já cansei de falar isso. Putin é alguém que considera a queda do Império Soviético como a maior tragédia geopolítica da história. Infelizmente, tem muita gente de direita que cai nessa ladainha e nutre alguma simpatia pelo Putin. O próprio Tucker Carlson, eu acho que está nessa turma. É uma turma que ou recebe dinheiro do Putin ou, por fatores ideológicos, caiu num discurso enganoso, para dizer o mínimo, de um comunista, né? Assim, enquanto se apresenta como bastião da civilização cristã, Putin transformou o conservadorismo em arma geopolítica. A Rússia não seduz, captura, não orienta, manipula, não une, fragmenta, e nós estamos vendo a divisão que a Rússia está ajudando a criar dentro da direita e do movimento MAGA nos Estados Unidos. É evidente que eu tomo o lado do Ben Shapiro, do Ted Cruz, de todos esses, do Victor Davis Hanson, de todos esses que estão condenando o Tucker Carlson, a Candace Owens, e esses que importaram uma agenda antissemita para dentro da direita americana. O que é inaceitável e historicamente deplorável. Eu tenho gravado vários vídeos no meu canal sobre o antissemitismo. Um deles recente foi uma aula histórica de 26 minutos sobre as origens europeias do antissemitismo. Recomendo a todos. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo é do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.